Senhores espectadores, bem-vindos ao À Conversa. Hoje, para vos ser franco, não sei adjetivar o meu convidado. Porquê? Porque são poucas as palavras que me ocorrem para me referir não só a uma grande personalidade do espetáculo, como a uma pessoa pela qual tenho grande admiração e amizade há muitos anos. Mas eu conto. Estávamos na década de 70, eu tinha entrado há muito pouco tempo para a RTP e fui assistir a um ensaio de um concurso apresentado na altura por Artur Agostinho e pela Maria Elisa, o tempo em que você nasceu. Estava acompanhado por um diretor que me disse: a ver se aquele rapaz ali, de cabelos compridos, no palco, integrado daquela banda, a tocar guitarra. Olha, acredita em mim, vai ser no futuro uma grande vedeta. E acertou. Senhoras e senhores, tenho o grato prazer de ter comigo hoje Hermano José. Obrigado, Hermano, por teres vindo. Obrigado, eu tenho o maior prazer em estar aqui num programa que me faz companhia às 7 da tarde. Eu já tinha explicado que sou fã deste cantinho, aqui na memória, porque a minha necessidade, a televisão para mim passa muito por conversa, por fazer aquela coisa da lareira, mais até do que a ficção e as notícias, claro que são essenciais. E então gosto imenso deste canto da memória e gosto imenso da memória em geral, porque na RTP Memória vou matando imensas saudades. E em relação a esse episódio que tu me dizes, o Artur Agostinho tinha nessa altura a idade que eu tenho agora. É curioso. E foi dos momentos mais empolgantes da minha vida foi conhecê-lo. E lembro-me de ter pensado, eu gostava de ser como este homem. Quando estavas integrado na banda que se chamava Enclave. Enclave, com o Pedro Osório. E sabes quem era? Quem é que disse? E quem é que foi? Um amigo comum, o João Soares Louro. Aproveitamos para lhe fazer aqui uma homenagem. Eu, quando recebi o meu Globo de Ouro, dediquei-o ao João Soares Louro. Eu estava lá. E porque foi das pessoas importantes da minha vida. E porque já na altura havia quem estivesse interessado em fechar as portas ao novo talento. E quando o Nicolau me escolheu para fazer o Feliz e Contente, já tinham quase conseguido que não fosse eu. Só preciso chegar o João Soares Louro com o seu charuto, pá. É verdade. Primeiro ouvi-los todos falar. Mas o João Soares Louro tinha qualquer coisa de estranho, porque ele descobria talentos de onde na altura era extremamente difícil. E era um andamento muito rico, porque tinha ele próprio tido uma vida difícil e um percurso de subida a pulso. Eu sei. E, portanto, valorizava muito as pessoas que queriam também elas próprias agarrar-se. E outro homem notável também da RTP, que tinha também esse faro e esse carinho, que é um homem que quase que me comove quando me lembro dele, que era o Mel Pereira. Um homem talvez um pouco injustiçado nesta casa, porque são poucas as pessoas que falam dele e que se lembram dele, do nosso querido... essencial. Vocês devem a sua carreira e a sua projeção. É verdade. Olha, Hermano, eu gostava que me falasses apenas um bocadinho da tua infância só. Olha, foi essencial para a minha carreira, porque era filho único e, portanto, e morava no 8º andar, o que é complicadíssimo. Portanto, estava longe dos pátios, dos jardins. Se morasse numa vivenda, saía para a rua e estava com outros miúdos. E então, muitas vezes, ficava sozinho em casa sem saber o que havia de fazer e transformava o meu quarto em cenários de fantasia. Depois representava. Havia semanas em que fazia de Eunice Munhoz e Paulo Renato, fazia teatros inteiros. De um lado fazia a Eunice a falar, e depois vinha o Paulo Renato, para quem não sabe. O Paulo Renato era um galã do teatro daquela altura, que tinha uma voz assim, muito bem colocada, lembras-te, meu querido? Muito bem. Eu imitava o Paulo Renato, já quando era pequenino, a fazer peças com a Eunice Munhoz, que felizmente continua maravilhosa. Mas todo esse interesse pelo teatro deve-lo certamente aos teus pais, não? Que te incentivaram? Não. Pelo contrário. A minha mãe, quando soube que ia ser ator, pôs uma vela a São José, com a minha altura, como sabes, tenho 1,93 m, foi uma despesa em cera. E o meu pai, então, era completamente avesso. Mas o teu pai não era cineasta amador? Era cineasta amador de paisagens. Sem atores, não. Tudo o resto é paisagem, não é verdade? Para o meu pai, os atores, era tudo uma gente muito esquisita, muito estranho. E depois, então eu comecei no Parque Mayer, percebes? Portanto, o Parque Mayer para o meu pai era igual a Sodoma e Gomorra. Eu sei que foi primeiro... mas antes de chegar ao Parque Mayer, tu tens muitas histórias para contar. Escola alemã. Essencial. Aos 5 anos, já eu em cima de um banquinho, com calções curtinhos e pernas rechonchudas, que eu sempre fui rechonchudo de perna, dirigia os outros anões a cantar coisas como Komme, ihr Hirten, ihr Menschen und Frauen. Isto é uma cantiga de Natal alemã. Por isso é que os alemães estão como estão. E depois fazíamos peças de teatro e eu era sempre a vedeta principal. Portanto, eu aos 6 anos já era uma diva.
Mas o João Soares não te conheceu nessa altura. Não, nem eu lhe dava confiança para tanto. Porque aos 6 anos já eu tinha o meu camarim como uma grande estrela na escola alemã. E depois a adolescência, como é? A adolescência foi também... Irrequieta. Complicadíssima. Sabes porquê? Mas muito complicada? Complicadíssima. Por uma razão muito simples. Como eu tinha muito talento e era muito giro, as meninas adoravam-me. O que é péssimo aos 11 e 12 anos. Porque aos 11 e 12 anos estás suposto a estar com os teus amigos a partir de antenas de televisão, a fumar umas brocas, a andar por aí, jogar à bola e tal. Nessa altura andava eu a cantar operetas, a tocar piano, a fazer coisas extraordinárias, as meninas doidas comigo e os miúdos odiarem-me porque eu tinha esse privilégio. Esse uma coisa tom. estranha. Então eu tive de chumbar e mudar de amigos e mudar de personagem. Aos 14 anos mudo de personagem. Mas tu chumbaste porque te estavas muito mais pelo teatro e pela música, não é? Não. Chumbei de propósito. Tive uma conversa com o diretor, um homem superiormente inteligente, Herr Dr. Becker, e disse-lhe em alemão: Herr lieber Dr. Becker, ich habe keine Freunde mehr, ich muss unbedingt neue Freunde haben. É pena não termos Queres que eu legendas para traduzir. Não, meu querido Dr. Meu Becker. caro Dr. Becker, preciso absolutamente de chumbar e de mudar de amigos, porque eu estou neste momento profundamente infeliz que ninguém fala comigo. Percebes? Era um alien naquele quarto ano. E ele percebeu perfeitamente. Quase que combinámos o chumbo administrativamente. Foi um homem de uma inteligência superior. E quando eu mudo de amigos, já fiz de pessoa de gajo normal. Gajo que não... E esses amigos levam-te até ao enclave, é? Não. Sim. Depois arranjo duas amigas e faço um trio e gravo umas coisitas, e depois há um grande amigo, o Luís Pedro Fonseca. Tornamos amigos do mesmo grupo, que eu tinha uma namorada que era a Rosa Paula, e a melhor amiga da Rosa Paula era uma que se chamava Formiga, e a namorada da Formiga era o Luís Pedro Fonseca, que depois, mais tarde, viveu com a Helena d'Água e fez as coisas da Helena d'Água. Apresentou-me ao Pedro Osório, e a partir do Pedro Osório é que eu sou assimilado por ele. Começas a entrar, efetivamente, no mundo do espetáculo. E depois veio o 25 de Abril, isso é uma sorte grande. Porque antes houve um problema com a PIDE, não é verdade? Pois então conta lá, uma amiga dos que trabalham, não é? É engraçado, fico contente quando vejo miúdos que estão agora a começar como tu, preocuparem-se em fazer algum trabalho. Muito obrigado. É engraçado porque esta luta contra o Estado é um leitmotiv na minha vida. Pouco antes de fazer 18 anos, sou chamado pomposamente a António Maria Cardoso. Vou com a minha mãe, a PIDE tinha medo da minha mãe, mas já falava mais alto que qualquer inspetor da PIDE. Que a minha mãe tem aquela colocação de voz, que tem Júlio Pinheiro! Boa noite! Não é verdade. Ela tem audiências, é verdade. Júlio Pinheiro tem audiências, não é por causa da TV, é porque fala mais alto que os outros transmissores todos. Portanto, claro, mas não é por ter copiado. Quem mudar de canal não consegue, depois na RTP ouves boa noite! E a minha mãe é igual. E então fomos à PIDE e aparece um inspetor, pomposo inspetor, com uma atitude que eu anos mais tarde venho a reconhecer noutra ocasião da minha vida, noutro contexto. Por isso é que eu digo que o 25 de Abril ainda não chegou a todos os sítios, porque há muitos sítios onde o comportamento é esse. Nós somos o poder, vocês são a última escumalha. Estás a compreender? Tu já me estás a responder a uma das rubricas que eu tenho para ti. Muito bem, meu querido, muito bem. Muito obrigado. Portanto, você dizia-me ele, num perfeito português, lá o coisa. Você, tem duas opções. Ou vai para a Guiné dar o corpo às balas como aos outros, ou então vai, mas é para a Alemanha. Quer ser alemão, não quer, vai para a Alemanha. E então era obrigado, a partir dos 18 anos, tinha 3 meses para sair do país. Inscrevi-me na Hochschule für Film und Bild. Sabes o que isto quer dizer? Sei, na alta escola, na universidade. Film und Bild. Sim, cinema e televisão. Cinema e televisão. E era para onde eu ia, onde a minha vida seguiria se não fosse 25 de Abril. Dá-se o 25 de Abril e eu fui atrasando a minha ida para Munique. Saiu-te a sorte grande. Porque aí começas na revista, não é? Ou não, porque se calhar neste momento era um raio na... não, se fosse a face B não estava morto. Mas podia ser um realizador vivo. Claro, um realizador vivo. Um grande realizador vivo. Olha, o Cameron. O Cameron, já viste o Avatar? É uma pena. Já viste o Avatar? Já. É um filme que eu aconselho a não Avatar, a não evitar. Viste o Avatar? Viste em 3D? Vi em 3D. Com os óculos? Sim, senhor. E também gostaste de ver aquelas coisas para trás e para a frente? Também gostei. Acho de resto que é um filme que fazes muito bem a recomendar a toda a gente. É maravilhoso, é uma coisa... Porque não só é esteticamente lindíssimo, como a mensagem que traz é extraordinária. Atenção. É verdade. Portanto, onde é que eu ia?
no caminho. Não, graças a Deus que tinha acontecido o 25 de Abril. Não sei se foi a Deus. Não sei se foi a Deus ou se foi aos Capitães de Abril. Aos Capitães de Abril. Mais Capitães de Abril do que Deus, nessa altura estava ocupada, enfim, a fazer coisas, milagres noutros sítios. Mas, de qualquer maneira, Hilário, devo-te dizer que no 25 de Abril sai-me uma sorte grande, que é, como eu estava com o Pedro Osório, comecei a fazer tudo o que havia para produzir da esquerda. Eu gravei o hino da Avante com o Lisa Basto, o hino da Intersindical, ainda hoje a versão que tu ouves nos comícios de nos temos unidos, porque nós, sou eu, o Força, Força, companheiro Vasco, sou eu que canto. Sim, força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Agora o meu pai, que era de direita, quando ouviu aquilo, ia tendo uma taquicardia. Ainda teve esperança que fosse companheiro Vasco. Vasco, sim, mas era Vasco. Quando soube que era Vasco, e até ficou aflito. E gravei outra coisa maravilhosa, que era músico nos discos do José Jorge de Letria. Então eu entro em músicas como esta. Quem tem medo dos comunistas são os latifundistas, são os colonialistas, enfim, os